E é um tema que vamos agora analisar com a professora universitária Aline Hall de Bonvinque. Muito bom dia. Olá, bom Começamos dia. precisamente por estes novos ataques, depois de uma alegada pausa de ataques russos que teria sido concordada ou acordada entre os Estados Unidos e a Rússia. Seriam ataques a grandes cidades que teriam sido suspensos por causa da vaga de frio intenso. Mas vemos, de facto, com este ataque à capital ucraniana, que esse acordo chegou ao fim, tendo em conta que já amanhã, em Abu Dhabi, são retomadas as negociações trilaterais. Sim, de facto, o que se percebe perfeitamente é que a Rússia está a tentar isolar a Ucrânia o mais possível e mostrando a sua força e, claro, obviamente, mostrando também a Donald Trump que não tem qualquer respeito por aquilo que ele diz ou aquilo que ele afirma relativamente às possibilidades das negociações de paz. Não sei até que ponto esta ofensiva desta madrugada da Rússia sobre a Ucrânia não será uma espécie de retaliação perante as negociações de Trump com a Índia. Como nós sabemos, foi dito ontem, ao final do dia, que Trump tinha negociado os 400 mil euros 400 mil milhões de euros de compra de bens norte-americanos por parte da Índia e também uma redução das tarifas de 25% para 18%, desde que a Índia não comprasse, portanto, o petróleo russo. Eventualmente poderá ser uma espécie de resposta ou contra-resposta da Rússia perante esta negociação, porque, como nós sabemos, a Rússia tem-se mantido nestes quase 4 anos de guerra muito através destas suas negociações com a Índia, com a Coreia do Norte e com outros países satélites, digamos assim. Até porque, professora, Donald Trump disse que este novo acordo comercial com a Índia poderia ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia. Exatamente. Portanto, isto no fundo é uma resposta de Putin a dizer: atenção, estás a fazer isto, mas eu tenho domínio sobre a parte militar, sobre a Ucrânia e posso perfeitamente acabar qualquer tipo de acordo de cessar-fogo. E nós sabemos que, basicamente, as negociações enfrentam obstáculos sérios perante o parceiro Rússia, porque a Rússia nunca, de facto, cumpriu com qualquer acordo durante estes anos. E o essencial, no fundo, é isto. Temos a combinatória de território, garantias de segurança e a questão da NATO. No fundo, é o que está sobre a mesa. Por isso é que Lavrov foi dizer que considerava um ataque legítimo se forças de segurança ou forças militares dos países europeus estivessem portanto, no território ucraniano. Está sempre a dizer que é como vê as forças europeias como uma ameaça à Rússia e à segurança da Rússia. Quer dizer, no fundo, um país que invadiu outro diz que qualquer presença militar no país invadido vê como uma afronta. Quer dizer, isto não pode ser, é impossível, é inadmissível. Principalmente porque, repare, a NATO foi criada não como uma aliança de ataque, mas uma aliança de defesa. Portanto, não faz sentido a Rússia dizer que se sente ameaçada por algum país que lhe faça fronteira pertencer à NATO. Não podemos esquecer que há 6 países com fronteira com a Rússia que pertencem à NATO. Só um deles, que é a Noruega, nunca foi invadida pela Rússia, porque também não tinha uma estratégia, uma posição estratégica que favorecesse a Rússia. Portanto, no fundo, esta jogada que a Rússia continua a manter como sendo ameaçada é apenas uma cortina de fumo para aquilo que quer na realidade, que é o domínio dos antigos territórios. Até porque esta reação de Sergei Lavrov, portanto, por parte de Moscou, segue depois de, alegadamente, Volodymyr Zelensky ter concordado com um plano de cessar-fogo com os Estados Unidos, um plano que
pelo menos é isso que é relatado, tem várias etapas de cessar-fogo, mas implicaria que, se houvesse uma violação do cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, uma resposta imediata em 24 horas, com a intervenção do exército ucraniano, portanto, e também outras forças, mas em níveis subsequentes, portanto, com outras forças, neste caso, com os aliados. Portanto, numa primeira fase seria o exército ucraniano a responder a essa ameaça, claro, e numa outra fase os aliados. Portanto, é isso que também amanhã vai ser discutido, mas lá está uma nova linha vermelha por parte dos russos. Sim, de facto, é quase... Parece o tapete de Penélope, não é? Vai-se construindo durante o dia e durante a noite vai-se desfazendo. Portanto, toda vez que há uma proximidade para chegar a um acordo final de acabar a guerra, a Rússia faz sempre alguma coisa para voltar atrás nestas negociações. Repare, não se pode estar a acordar um cessar-fogo, principalmente a nível energético, e depois, logo a seguir, bombardear até mesmo elementos que têm a ver com energia, não é só, portanto, partes civis. Tem a ver também, obviamente, com tentar afetar ao máximo a população. E, claro, por outro lado, nós sabemos que os aliados ucranianos são basicamente não só os países da União Europeia, mas indiretamente os Estados Unidos, porque os países da União Europeia vão buscar armamento dos Estados Unidos para tentar ajudar a Ucrânia. Portanto, acaba por ser aqui um círculo vicioso de tentativa de ajudar e aguentar, porque a Europa sabe que ceder território ucraniano é abrir um precedente gravíssimo para a própria Europa. E a Rússia só admite paz como portanto, o facto consumado. Os territórios que eles conseguiram aguentar militarmente têm que pertencer à Rússia. Eles não querem abdicar disso. E há aqui um dado muito importante, até porque sim, há um estudo que foi agora divulgado, que mais de metade dos ucranianos opõem-se à entrega do Donbass à Rússia em troca de garantias de segurança. Portanto, e esta é uma região que está aqui em foco ao longo destas duras e intensas negociações. Sim, sempre esteve. Repare, para todos os efeitos, os ucranianos sabem que não há garantias de segurança. Nunca houve. Mesmo quando foram feitas previamente, nunca foram cumpridas. Portanto, nada daquilo que a Rússia possa garantir é uma garantia, no fundo, e peço desculpa pela redundância, mas é exatamente isto. E tem-se visto, ao longo deste tempo, comprovadamente, que não importa aquilo que se diga ou que se mantenha em cima da mesa, a Rússia vai continuar a atacar até conseguir aquilo que quer. E o que é que quer? O domínio do território ucraniano, como é evidente. Mas não é só o Donbass. É óbvio que agora mantém o Donbass porque está ali mais próximo. Mas é evidente uma porta que quer aberta mais para outras regiões como ucranianas. É evidente. Ou então não estaria a bombardear Kiev e Kharkiv e outras cidades. Ouvimos também ontem Volodymyr Zelensky a ter outro tipo de discurso, nomeadamente com os aliados europeus, a agradecer o envio de geradores por parte da União Europeia e agora também novamente a elogiar o facto de terem enviado mais sistemas de defesa antiaérea. Portanto, são palavras mais doces, de certa forma, depois de um discurso muito duro que teve em Davos contra os aliados europeus. Pois, é natural, porque, repare, também há momentos em que é compreensível que chega ao desespero, não é? Porque em Davos foi muito próximo daqueles bombardeamentos em que, de facto, ele viu a população privada de energia. Repare, casos de pessoas que morreram congeladas quase que imediatamente, porque estávamos a falar de menos 18 graus negativos, portanto, menos 18 graus, e é natural que, enfim, tivesse ficado um bocadinho mais intenso o seu discurso. Mas também percebe que a única hipótese que tem, neste momento,
É da aliança com os europeus. Se os europeus não ajudarem a Ucrânia, quem é que o irá fazer? Portanto, é natural que agora ele perceba que tem que agradecer e, obviamente, nós percebemos os esforços não só da Alemanha como da França e até mesmo do Reino Unido para ajudar a Ucrânia a nível de armamento, porque é a única forma que tem é, de facto, de defender o seu território com esse armamento, porque não tem capacidade suficiente para o fazer sozinho. Sim, e de facto numa altura em que as infraestruturas energéticas estão de facto em grande desgaste. Muito obrigada, Exatamente. professora. Obrigada, bom dia.